Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de Plano Anual de Leitura da Bíblia da C. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Filipenses. Ele tem 4 capítulos e no primeiro capítulo nós já começamos com um versículo muito conhecido. Aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida é fiel para terminar. E Paulo, ele traz uma mensagem muito profunda nesses 4 capítulos, e eu convido você a deixar o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Aqui Paulo vai falar o seguinte: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continue a crescer em conhecimento e em discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia que Jesus voltar. Nós precisamos compreender que esse é o grande chamado de Deus para a nossa vida. Que nós venhamos a compreender que cada dia nosso aqui na Terra, nós temos que viver de maneira pura diante do Senhor e que nós temos um plano de Deus para viver e cumprir aqui na Terra. E que o nosso coração precisa estar adequado à visão de Deus. E se nós nos adequarmos ao projeto, ao plano, ao poder e à autoridade de Deus, nós somos capazes de vencer qualquer coisa em qualquer circunstância. E não apenas vencermos, mas vivermos uma vida de honra e de autoridade. Aqui Paulo ainda vai falar o seguinte, que nós temos que ter uma vida dedicada a Jesus Cristo. Que é muito importante que a nossa vida se dedique a servir a Deus. E a servir a Deus com todo o nosso coração. Tanto que Paulo vai dizer aqui, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Que nós possamos todos os dias entender que viver é Cristo, gente. E que se nós estamos aqui na terra, nós fomos chamados para produzir frutos, frutos de bênção, frutos de honra para o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nós podemos aproveitar situações dentro do nosso lar, do nosso trabalho, na nossa vida, para produzir ali frutos que vêm do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, para a nossa história, para a vida de outras pessoas. E este é o grande segredo, né? Nós temos que ter uma vida digna de boas obras, anunciando as boas novas do Senhor todo instante, seja para nós mesmos, para o nosso lar, para os de fora. Que nossa boca possa aprender a professar a boa notícia que é Jesus Cristo. No capítulo 2, Paulo vai falar algo muito importante, que nós precisamos aprender a ter a atitude que estava em Jesus Cristo. E qual foi essa atitude? Ele não tratava Deus de igual para igual. Ele se humilhava na presença de Deus e reconhecia o senhorio do Pai. E lhe pedia e obedecia todas as suas direções. E não se colocava de igual para igual, mas se esvaziou. Que nós possamos aprender isso. Nós temos um Senhor a quem nós precisamos buscar todos os dias da nossa vida. E nós precisamos nos esvaziar de tudo. Não é do que nós achamos que é glorioso em nós, não. Mas absolutamente de tudo, para que a glória de Deus tome conta da nossa vida. E aquele que nos dá o desejo, também nos dá o poder de fazermos o que é o agrado do Senhor. Então, deixa eu te dizer uma coisa, se você deseja muito mudar em uma área da tua vida, saiba que Deus já te deu poder para você viver essa mudança. Então, dê um passo de fé e viva algo extraordinário de Deus para a tua vida. E aqui nós vamos terminando, Paulo vai elogiar Timóteo, que foi um grande homem de Deus, e no capítulo 3, Paulo vai falar o seguinte: nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Por quê? Porque ainda tinha aquela discussão do judaísmo, e Paulo vai dizer, é pelo Espírito de Deus, é pela graça, é pela salvação, que nós nos tornamos partes de Deus, e nós precisamos considerar tudo que era religiosidade, tudo que era ato humano, como um lixo mesmo na nossa vida. Foi exatamente isso que Paulo falou. Por causa de Cristo, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Que nós possamos ter uma vida espiritual real,
e não fictícia, mas real, que você possa ser conhecido, encontrado de Deus, chamado pelo teu nome na boca de Deus, que você possa ser conhecido de Deus e conhecer a Deus. Esse é o propósito que Deus tem para a tua vida aqui na terra. E Paulo ainda vai dizer que a justiça que vem pela fé em Cristo é com base na fé que Deus nos declara justo. Então, ele ainda diz: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo estava decidido que ele queria viver a vida de Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Quando Paulo fala, sejam meus imitadores, ele está dizendo isso. Decida viver a vida de Deus aqui na terra. E aí nós vamos ouvir mais um versículo icônico do cristianismo, que ele fala o seguinte: prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Que nós possamos viver assim. Eu ainda não alcancei, mas com afinco, todos os dias, esquecendo-me do que para trás fica, eu prossigo para o meu alvo. E no capítulo 4, Paulo vai nos lembrar: fique firme no Senhor. Fique firmado na presença de Deus. E se alegre sempre no Senhor. E ele ainda diz, repito, se alegre. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Isso é incrível, porque o que é ser amável em tudo que a gente faz? É viver o amor de Deus, que nós sejamos reconhecidos pela graça do amor de Deus, que as pessoas possam perceber que tem amor de Deus na nossa vida. E ele ainda diz o seguinte: não ande preocupado com coisa alguma, em vez disso, ore a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Peça a Deus tudo o que você precisa e também agradeça por tudo que ele já tem te concedido. E quando você fizer isso, entenda uma coisa: não precisa se preocupar com nada, porque Deus vai te dar paz. E paz não é ausência de caos. Paz não é ausência de problema. Paz é proteção. É Deus protegendo o nosso coração e o nosso pensamento, nos guardando em Jesus Cristo e dizendo: você é filho de Deus, você é vencedor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então enfrenta, não se deixa ser modificado por nenhuma situação, não se deixa ser transformado em nenhum problema, mas deixe que a paz do Senhor tome conta da tua vida. E por último, concentra em tudo o que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Nisso você pensa, porque isso é digno de louvor. Que esse texto de Filipenses possa ter tocado o teu coração do mesmo jeito que tocou o meu, e que nós venhamos a viver uma verdade genuína de Jesus Cristo na nossa vida, que a palavra de Deus nos transforme dia após dia e que o nosso foco seja viver Jesus Cristo aqui na terra. Eu te aguardo para o próximo livro, As Cartas aos Colossenses. Até lá!